COP30 começa em Belém, no Pará, com desafios para combater as mudanças climáticas. E você vai ver também. Destruição no Paraná. 3 tornados atingem estado e deixam 6 mortos. E ainda, carro cai de viaduto em São Paulo e deixa 4 mortos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você que decidiu ficar bem informado nesta edição da manhã do Redação Hit. A partir de agora você acompanha os destaques desse dia 10 de novembro. A 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30, começou agora há pouco em Belém, no Pará. É a primeira realizada na Amazônia e serão 2 semanas decisivas para a ação global contra as mudanças climáticas. Vamos ver. A primeira Conferência do Clima da ONU realizada na Amazônia conta com a participação de cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários. A cúpula de líderes, que terminou na sexta-feira, indicou o tom político das negociações que buscam acelerar a transição energética, ampliar o financiamento climático e proteger as florestas tropicais. Agora, as atenções se voltam para as mesas de negociação, onde esses compromissos terão de sair do discurso e se transformar em planos concretos, com metas, prazos e recursos definidos. A expectativa do governo Lula na COP30 é consolidar o Brasil como protagonista global da agenda climática e como mediador entre o Norte e o Sul global. O país tem a missão de mostrar resultados concretos em transição energética e proteção florestal e de reforçar seu papel político como anfitrião da conferência. A estratégia brasileira é defender uma transição energética justa, capaz de equilibrar o avanço das energias renováveis com a valorização dos combustíveis sustentáveis. André Aranha Corrêa do Lago foi escolhido para presidir a 30ª Conferência do Clima em Belém. Ele é um economista e diplomata brasileiro, com longa atuação na área de diplomacia ambiental. Foi escolhido por Lula para ser o presidente da COP30. Estamos reunidos aqui para tentar mudar as coisas. Acredito profundamente que o ser humano é essencialmente bom, mas sabemos que o ser humano é capaz de coisas terríveis, como a guerra, que infelizmente voltou a estar próxima de tantas pessoas. Mas o ser humano fez e continua a fazer coisas extraordinárias, e pensar que nós podemos melhorar as vidas das pessoas é o que nos inspira. E apesar dos retrocessos recentes, as condições de vida das populações em todo o mundo podem e devem continuar a melhorar. E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que não há futuro para a humanidade sem os indígenas. Ela espera uma maior participação dos indígenas na COP30, que acontece lá em Belém do Pará. Comprovadamente, a presença indígena, seja em território demarcado ou não, é garantia de água limpa, de biodiversidade protegida, de alimentação sem veneno, de floresta em pé, e tudo isso é o que a humanidade precisa para continuar existindo. Portanto, a gente diz, sem os povos indígenas, sem essas vozes, não há futuro para a humanidade. Integrante da etnia Guajajara Teneterrara, nascida em uma reserva indígena no estado do Maranhão, Sônia é a primeira pessoa a ocupar o cargo criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu retorno ao poder para um 3º mandato em 2023. Antes da Conferência do Clima da ONU em Belém, a ministra de 51 anos prevê a maior e melhor COP em termos de participação e protagonismo indígena. A gente discutir justiça climática, discutir proteção ambiental, é também discutir racismo ambiental e racismo estrutural. São 2 temas importantes da gente combater para que essa justiça aconteça. A ministra ainda lamentou que o governo Lula não tenha conseguido homologar mais reservas indígenas. Segundo ela, o processo foi freado por uma lei aprovada no Congresso de maioria conservadora que restringe o reconhecimento das terras que, por direito,
pertencem aos povos originários. O Brasil tem 1.700.000 indígenas, distribuídos em 391 etnias que falam 295 línguas, em uma população total de mais de 200 milhões de habitantes. E ainda sobre o evento, 2 navios cruzeiros têm ajudado a aliviar a escassez de hospedagens em Belém. Este foi um dos principais desafios para a realização da Conferência do Clima da ONU na capital paraense. Com capacidade para 6.000 pessoas, os navios chegaram da Europa para oferecer espaço adicional aos delegados estrangeiros concentrados em Belém. Alguns hóspedes reclamaram das cabines pequenas e da distância do Porto do Outeiro até o local da conferência, cerca de 20 quilômetros, o que leva 45 minutos de ônibus. Outros parecem satisfeitos com a experiência em comum. Sabe, na maioria dos países que visitamos, na maioria dos workshops e conferências, ficamos em hotéis ou apartamentos, então queríamos algo diferente. O quarto é muito confortável, a água é quente e fria, a internet está funcionando. Nos meses que antecederam a conferência, com os poucos hotéis de Belém lotados, os organizadores se apressaram para encontrar acomodações em casas particulares, universidades e escolas e depois nos 2 navios. Para receber os cruzeiros foi preciso investir quase 45 milhões de dólares, ou mais de 230 milhões de reais no Porto de Outeiro. Com essa obra, a gente traz toda uma alteração, né, uma mudança aqui para a nossa região, porque você tem novas oportunidades de negócios, você tem novas oportunidades de geração de emprego e renda, né? Então, traz significativamente alterações para a população paraense, para a região amazônica. É uma obra que inicialmente foi pensada, sim, para atender essa demanda da COP30, mas ela vai deixar um grande legado para a região, né? Mas grupos ambientalistas ressaltaram a ironia de navios de cruzeiro, grandes consumidores de combustível, emissores de carbono e poluidores da água, hospedarem delegados em uma conferência para salvar o planeta. Alguns questionaram a decisão de sediar a COP30 em Belém, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu que a conferência deveria ser realizada na Amazônia, um poderoso símbolo da importância das florestas tropicais na absorção de carbono. E às vésperas da COP30, em que nações de todo o mundo discutem formas de combater as mudanças climáticas, o Paraná foi atingido por 3 tornados com ventos de até 330 km por hora. A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Além de Rio Bonito do Iguaçu, as cidades de Guarapuava e Turvo também foram atingidas. Rio Bonito do Iguaçu teve 90% dos imóveis destruídos e as cidades vizinhas Guarapuava e Turvo também registraram os fenômenos e foram registrados diversos estragos. O CIMEPAR já havia explicado que em Rio Bonito do Iguaçu, o tornado foi formado dentro de uma supercélula, o tipo mais severo de tempestade. A princípio, a medição do sistema informou que os ventos chegaram a até 250 km por hora, mas nesta segunda, a velocidade foi atualizada para até 330 km por hora. Um tornado de categoria F, 3 na escala Fujita, que teve ventos estimados entre 300 e 330 km por hora. Na sequência, outras 2 tempestades severas também geraram tornados. Uma foi em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, classificada como FI2, com ventos próximos de 250 km por hora. A outra foi em Turvo, ao sul da área urbana central, também classificada como FI2, com ventos ao redor de 200 km por hora. 5 pessoas morreram durante a tempestade em Rio Bonito de Iguaçu e uma 6ª vítima em Guarapuava. O balanço do governo do estado também aponta que pelo menos 750 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico na região. Milhares de pessoas estão desabrigadas. Lamentavelmente, nós tivemos aqui um tornado
de nível 3, que há décadas não acontecia esse registro no estado do Paraná. Agora nós entramos com outro momento, que é o momento da limpeza da cidade. O governo do Paraná decretou o estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu. Os bombeiros e os serviços de saúde de vários municípios foram mobilizados. O trabalho de cadastramento e atendimento das famílias continua, assim como a distribuição dos donativos. O esforço coletivo de moradores, voluntários e servidores do Estado e Prefeitura para a retirada de estruturas danificadas e limpeza segue em andamento. Segundo o prefeito Cesar Augusto Bovino, a cidade terá que ser reconstruída e o governo estadual vai destinar 50 milhões de reais do Fundo Estadual de Calamidade Pública para isso. O valor pode ser repassado diretamente às famílias, com previsão de até 50 mil reais por residência, conforme um projeto de lei aprovado em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná. E olha só, 4 jovens morreram após um carro em que estavam cair de um viaduto no Rodoanel em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A 5ª ocupante do veículo sobreviveu e nega que o motorista tivesse ingerido bebida alcoólica. O carro, ocupado por 5 jovens, com idades entre 21 e 25 anos, despencou de uma alça de acesso do Rodoanel, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na noite deste domingo. 4 morreram e apenas uma sobreviveu. Segundo a Polícia Rodoviária, na noite deste domingo, os jovens voltavam de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, para casa, na zona leste da capital, pela rodovia Anchieta, quando o motorista perdeu o controle do carro ao pegar a alça para o Rodoanel. Chovia no momento do acidente. Por pouco, outros veículos não se envolveram no acidente. Uma motorista relatou que precisou desviar do carro dos jovens. A sobrevivente é a psicóloga Giovana Ribeiro, de 23 anos. Ela foi socorrida ao Hospital de Urgência de São Bernardo com apenas uma luxação no braço. Para o pai da vítima, a situação é um milagre. A jovem informou à polícia que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica. A causa do acidente será investigada. E você vai ver a seguir, a abstenção em primeiro dia do Enem chega a 27%. E agora vamos dar uma olhada no tempo na capital pernambucana, Recife. 31 graus por lá. O Redação Hit volta daqui a pouco. Dezenas de detentos foram encontrados mortos por asfixia em uma prisão no sudoeste do Equador, onde uma rebelião já havia deixado mortos e muitos feridos durante a madrugada. As 31 mortes aconteceram na penitenciária de Machala, na província de El Oro. As prisões equatorianas viraram centros de operação de grupos de narcotraficantes, com mais de 500 detentos mortos desde 2021, em confrontos entre grupos que competem pelo controle do negócio lucrativo. Em um comunicado, o Serviço Nacional de Atenção Integral a Pessoas Adultas Privadas de Liberdade afirmou, sem apresentar detalhes, que as 27 pessoas encontradas mortas durante a tarde cometeram asfixia entre elas. As autoridades anunciaram que ainda investigam o ocorrido. A rebelião, durante a madrugada de domingo, deixou 4 mortos, além de 33 detentos e um policial feridos. Horas mais tarde, a autoridade penitenciária anunciou a descoberta dos corpos de pessoas que morreram por asfixia em um incidente distinto ao ocorrido durante a manhã. E, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso e manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e os de outros 6 réus. Os ministros não reconheceram argumentos apresentados por condenados no núcleo 1 na ação penal de tentativa de golpe de Estado.
Os votos foram proferidos durante o julgamento virtual dos recursos protocolados pelas defesas dos condenados para evitar a execução das penas em regime fechado. Estão em julgamento os chamados embargos de declaração, recurso que tem o objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento, que foi realizado no dia 11 de setembro e terminou com a condenação de Bolsonaro e seus aliados na trama. Em setembro, por 4-1, a primeira turma entendeu que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que atuou para manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota nas urnas eletrônicas. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar, após o descumprimento de medidas cautelares impostas em outro processo. E a primeira turma do STF também formou maioria para tornar réu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai responder à ação penal por 4 crimes: revelar ou facilitar a divulgação de fato, coação no processo judicial, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentar impedir ou dificultar a investigação contra organização criminosa. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi aceita e, com isso, será aberta uma ação penal. O réu foi acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar as investigações de atos como os de 8 de janeiro de 2023. Tagliaferro está na Itália e o processo de extradição está em tramitação. E olha só, cerca de 220 armas de fogo que estavam sob guarda da Polícia Civil de Minas Gerais desapareceram da instituição. A descoberta foi feita após a polícia flagrar um suspeito portando um armamento que fazia parte do arsenal apreendido anteriormente. Com o caso, foi aberta uma investigação sobre um possível esquema de desvio de armas envolvendo os servidores da primeira delegacia do Barreiro, no bairro Jardinópolis, que fica em Belo Horizonte. A checagem do acervo revelou que outros armamentos também haviam desaparecido e a Corregedoria da Polícia Civil conduz a investigação e informou que o procedimento está em estágio avançado. Senadores nos Estados Unidos chegaram no domingo a um acordo bipartidário que deve retomar o financiamento federal e pôr fim ao fechamento do governo. O shutdown durou 40 dias e paralisou serviços importantes no país. Legisladores republicanos e democratas alcançaram um acordo provisório para destinar fundos ao governo federal até janeiro. Parece que estamos muito perto do fim do shutdown. Nunca concordaremos em dar qualquer quantia substancial de dinheiro ou qualquer quantia a prisioneiros ou imigrantes ilegais que entram em nosso país. Acho que os democratas entendem isso e parece que estamos perto do fim da paralisação. Vocês saberão muito em breve. Depois de passar pelo Senado, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Representantes, onde a maioria republicana é muito estreita, para então ser promulgado por Trump. Segundo os legisladores, o projeto de lei deve restaurar o financiamento do Programa Federal de Assistência Nutricional Suplementar, que ajuda mais de 42 milhões de americanos de baixa renda a pagar por alimentos. Também deve reverter as demissões de milhares de trabalhadores federais realizadas por Trump no último mês e garantir uma votação para estender os subsídios de assistência médica que expiram no fim do ano. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar inconstitucional a lei estadual que dava autonomia aos municípios de São Paulo para regulamentar o serviço de mototáxi. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, acatou o argumento da Confederação Nacional de Serviços de que a lei do Estado invadia a competência da União em legislar sobre transportes e trânsito no país. Em sessão virtual, o voto de Moraes foi acompanhado na íntegra pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Apesar de divergirem em alguns pontos, Flávio Dino e Cristiano Zanin também acompanharam o voto do relator. Com a decisão, a lei estadual perde eficácia e o serviço de mototáxi pode funcionar independentemente e da autorização municipal. E o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 teve 27% de abstenção, mantendo uma taxa semelhante à do ano passado de 26,6%. A porcentagem é menor do que nos anos de 2023, com 28,1%, e 2022, com 28,3%. Segundo o Ministério da Educação, mais de 4.800.000 candidatos estavam habilitados a participar do Enem. Mas
3.240 participantes foram eliminados por diferentes irregularidades. A pasta enfatizou que foram eliminados candidatos que não atenderam às orientações dos fiscais, utilizaram materiais impressos, ausentaram-se dos assentos fora do horário permitido, portaram equipamentos eletrônicos ou deixaram o local da prova, portando o caderno de questões antes de 30 minutos do final da aplicação. O gabarito oficial do primeiro dia de prova com 90 questões além da redação deve ser divulgado na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro. O exame foi aplicado em 1.805 municípios e envolveu mais de 300 mil pessoas de apoio. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a cidade de Telêmaco Borba, município no centro-leste paranaense, a cerca de 235 quilômetros da capital. Localizada no Paraná, Telêmaco Borba é conhecida como a capital do papel, devido à sua forte indústria de celulose e papel. O município leva o nome de Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba, um militar, político e escritor conhecido por seu trabalho como desbravador e colonizador na região do Vale do Tibagi. Bom, e agora vamos com uma câmera ao vivo de Telêmaco Borba, no Paraná. Por lá, os termômetros marcam 23 graus. E olha só, o crescimento de Telêmaco Borba está essencialmente ligado ao desenvolvimento da Klabin, que instalou uma fábrica de papel na região com a ajuda do próprio Telêmaco Borba. A fábrica impulsionou o desenvolvimento econômico e social da cidade. Na culinária, o entrevero de pinhão é um dos pratos típicos da cidade e um forte atrativo gastronômico. E é com essas belas imagens que eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo início de semana e até mais.